E se o manual para a gente construir uma comunidade mais forte hoje já existisse? E se ele estivesse, de certa forma, escondido em textos com milhares de anos? Vamos mergulhar nessas ideias antigas sobre justiça, compaixão e propósito para ver como elas podem, na verdade, nos dar um guia super prático. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? O que realmente nos mantém juntos? É só um monte de regras, uma economia que funciona? Ou será que tem algo mais profundo, uma espécie de cola social que transforma um grupo de pessoas numa comunidade de verdade? É essa planta baixa que a gente vai procurar. Bem, toda construção começa pelo alicerce, certo? E para qualquer sociedade, esse alicerce são as regras. Mas olha, a ideia não é só punir quem erra. É criar ordem, justiça, um caminho claro para que todo mundo possa prosperar junto. E o interessante é que esses textos não ficam só na teoria, não. Eles encaram problemas bem reais, bem práticos. Por exemplo, como fica a herança das filhas se não há um herdeiro homem? Ou como se cria um sistema judicial que dê conta de atender milhares de pessoas sem virar um caos? São desafios de logística, desafios sociais que exigem, bem, sistemas claros. A solução proposta aqui é genial, porque não se trata só de ter líderes. O ponto-chave é como eles são escolhidos. O critério é tudo: sabedoria, bom senso, experiência. É a qualidade da liderança que transforma uma regra de papel em justiça de verdade no dia a dia. Ok, ter regras é fundamental, mas não é tudo. Uma comunidade que vive só pela letra fria da lei pode se tornar rígida, até cruel. O próximo pilar mostra que precisa haver algo mais. Um princípio que coloque as pessoas sempre em primeiro lugar. E aqui a gente vê esse conflito na prática. De um lado, uma regra muito clara: é proibido trabalhar no sábado, ponto final. Do outro lado, uma necessidade humana, ali na hora, uma pessoa precisando de ajuda. A ação de Jesus causa um curto-circuito, uma tensão direta com a regra estabelecida. A lógica por trás dessa pergunta é muito poderosa. É um apelo direto ao bom senso, à nossa compaixão mais básica. Ninguém, em sã consciência, deixaria o filho, ou mesmo um animal de trabalho, sofrendo por causa de uma regra. Isso meio que vira o jogo, redefine para que serve a lei no fim das contas. Então, a grande conclusão deste pilar é transformadora. As regras são ferramentas, feitas para buscar o bem-estar das pessoas. E quando a ferramenta deixa de servir a esse propósito, ela precisa ser reavaliada. A compaixão se torna o princípio que guia tudo. Beleza, já temos regras justas e compaixão. Mas e a economia? Como os recursos circulam? Vamos para o terceiro pilar, que mostra generosidade, não só como um ato de caridade, mas como um princípio econômico fundamental. A sabedoria que a gente encontra aqui dá um nó na nossa cabeça moderna. A ideia é que quem distribui, quem faz os recursos circularem, na verdade, enriquece, enquanto quem acumula de forma egoísta, quem só retém, acaba perdendo. É uma economia baseada no fluxo e não no acúmulo. E isso não é só uma filosofia vaga, sabe? O texto descreve dois caminhos bem claros com duas consequências diretas para a saúde econômica de todo mundo. De um lado, o fluxo da generosidade, do outro, a estagnação do acúmulo. A escolha parece bem clara, né? Certo. Já temos ordem, compaixão e uma economia generosa. Mas o que dá alma a tudo isso? O que conecta as pessoas num nível mais profundo? O quarto pilar é isso, é a canção da comunidade. É a sua história, a sua gratidão e o seu propósito compartilhado. Este salmo já começa com um chamado universal. Não é um convite para um grupinho seleto, mas para toda a terra. É um chamado para uma expressão coletiva de alegria, de reconhecimento, e é aí que nasce uma identidade compartilhada. E essa alegria coletiva não surge do nada, ela tem uma raiz. Ela está ancorada numa memória compartilhada, numa história de superação. É como se dissesse: pessoal, lembrem-se do que passamos juntos, de como sobrevivemos. São essas histórias que criam os laços mais fortes de uma comunidade. E aqui, a canção muda de tom. Ela sai do coletivo e vai para o pessoal. Cheguem mais, venham ouvir a minha história. Uma comunidade saudável celebra tanto a sua grande história compartilhada, quanto as pequenas histórias individuais de gratidão e superação de cada pessoa. Então, como é que todas essas peças se encaixam? Vamos juntar tudo e dar uma olhada na planta completa que esses textos antigos nos oferecem para construir uma comunidade forte, resiliente. E aqui está, a planta completa.
A estrutura de uma comunidade que prospera é construída sobre esses 4 pilares. A ordem justa cria a fundação. A compaixão garante que essa estrutura tem um coração. A generosidade é como um sistema circulatório que mantém tudo vivo. E a gratidão? Bem, a gratidão é a alma, a história compartilhada que dá sentido a tudo. E isso tudo nos leva à reflexão final. Olhando para as nossas cidades, nossos bairros, nosso país, qual desses pilares parecem mais frágil hoje em dia? Onde é que a gente precisa investir nossa energia para fortalecer os laços que nos unem? A planta está aí. A questão é, por onde começamos a cultivar?